Olá, boa noite. Boa noite. Crise faz consumidores reduzirem compras. Classe C foi a que mais deixou de gastar em lojas e supermercados no primeiro trimestre do ano. Reforma de escolas e formação de professores estão entre as prioridades da educação gaúcha em 2015. Funcionários de pronto atendimento da zona leste da capital restringem atendimentos após ameaças de pacientes. No Dia dos Namorados, as relações afetivas que superam as barreiras do preconceito. E o biênio Simões Lopes Neto homenageia os 150 anos de nascimento do autor de clássicos da literatura regional gaúcha. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O desaquecimento da economia e o aumento dos preços fizeram os consumidores diminuírem as compras no comércio nos primeiros 3 meses de 2015. Uma pesquisa da consultoria Kantar World Panel revela que na região sul do país a queda no consumo foi de 8,2% e a classe C foi a que mais reduziu as idas ao mercado. O estudo apontou que mesmo levando menos produtos para casa, o valor da conta não caiu. Fazer o rancho do mês ficou mais caro e o consumidor precisa de estratégias para economizar. Eu troquei algumas marcas, alguns tipos de embalagem e deixei de frequentar só uma rede. Eu passei a pesquisar mais, como mandam os economistas e o bom senso. Troquei a marca do óleo, porque está muito caro as coisas. Aí quando cai a promoção, eu vou naquele que eu acho que eu tenho condições de comprar, né? De acordo com a pesquisa, todas as classes sociais modificaram os hábitos de consumo. Em mais de 1 milhão de lares, as pessoas deixaram de fazer as refeições fora de casa, por exemplo. O estudo mostra também que na região sul, a classe C foi a mais atingida, reduzindo o consumo em 12%. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a 8,47% em maio, a maior taxa em 11 anos. O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, é a inflação oficial do governo. E realmente o que está acontecendo no ano de 2015 é que uma alta de preços muito alta que vem repercutindo no bolso da família brasileira. Com a inflação mais alta, os consumidores pesquisam mais antes de comprar. Quem vai ao supermercado sabe identificar os vilões da cesta básica. Quando está esse preço assim exorbitante, eu não compro. Houve uma época que era o tomate, eu não comprava. Tá? Usava molho, enfim, pronto. E agora a cebola. E a fruta também, eu escolho o que está na época. O que está muito alto, não pego. Para o economista, o momento é de diminuir o consumo. Nós temos que desenvolver atitudes proativas para que a gente consiga equilibrar o orçamento. Uma delas seria reduzir consumo. Reduzindo o consumo, tu vai ter, em relação ao mês anterior, uma redução daquele item que está pesando demais. A inflação atinge não só o consumidor, mas toda a cadeia produtiva. Os supermercados apontam redução nos lucros, já que os fornecedores também se obrigaram a aumentar os preços dos produtos. A alternativa, tanto para quem compra como para quem vende, é se adaptar ao momento econômico. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que a inflação dos últimos 12 meses na região metropolitana de Porto Alegre fechou em 8,6%. O índice fez com que os preços dos supermercados aumentassem. O reajuste chega através de nós pelos fornecedores, que em função do gasolina ter ficado mais caro, o frete acaba se tornando mais caro também e acaba elevando os custos deles. Esse custo os fornecedores acabam passando nas mercadorias deles para nós e infelizmente esse custo acaba vindo para a ponta de gôndola, onde o cliente final que acaba pagando esse reajuste. O preço dos produtos finais acaba afetando nos hábitos de compra dos consumidores. Para se adaptar aos novos valores, uma das alternativas é deixar de consumir algumas coisas diferentes para assim manter os hábitos básicos com qualidade. Os produtos, as commodities, digamos assim, que é o arroz, o leite, o feijão, esses produtos ficaram mais caros e acabaram
tirando o luxo, digamos assim, que o cliente tinha. Alguns consumidores preferem pesquisar mais e comprar um produto de qualidade inferior e pagar menos. E é essa alternativa encontrada por Raquel. Recebi bastante o aumento das coisas. As alternativas que a gente busca é sempre procurar produtos mais baratos, mais em conta e com um pouco de qualidade mesmo assim. Conforme a pesquisa do IBGE, a tendência é que os preços aumentem ainda mais nos próximos meses. E desde as 7 horas da manhã de hoje, o atendimento é parcial na unidade de pronto atendimento do bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. Vítimas de ameaça e até de agressões físicas por parte dos pacientes, os funcionários reivindicam mais segurança e melhorias no trabalho. A mobilização segue até às 7 horas da manhã deste sábado. Devido à mobilização, apenas pacientes graves estão sendo atendidos no pronto atendimento da Bom Jesus. Os demais encaminhados para as unidades básicas de saúde da região. Os funcionários reivindicam mais segurança para trabalhar. Este técnico de enfermagem, que não quis se identificar, relata o clima hostil com as constantes ameaças e até agressões de usuários. A gente é hostilizado muito pelos usuários aqui e vem aumentando o número de hostilizações e de ameaças, como se dessemos um atendimento ruim. As pessoas tiram suas conclusões por atendimentos que são prestados aqui e se acham no direito de nos hostilizar, fazer ameaças do tipo, vou voltar armado para matar 1, 2... O pronto atendimento da Bom Jesus atende em média 350 pessoas por dia. E todas elas são avaliadas a partir do protocolo de Manchester, que faz a classificação de risco de cada paciente. Casos graves são atendidos imediatamente. Já outros de menor gravidade têm que aguardar. O problema de Dona Leila foi classificado como urgente. Desde ontem eu começou a me doer essa vista, a cabeça desse lado. Saiu, a vista ficou assim, ó. E saiu um monte de íngua assim na minha cabeça. Estou com a cabeça cheia aqui, que nem consegui pentear direito. Para a Secretaria Adjunta de Saúde, o desconhecimento desse processo por parte da comunidade é um dos motivos para os conflitos. Por isso, a forma de acolhimento será reavaliada. Revisão de alguns processos de trabalho nosso. Então, o grupo de humanização resgatado, no sentido do acolhimento, né, de rever alguns fluxos internos, no sentido do acolher este paciente. Então, é um grande trabalho que tem que ser feito junto com as lideranças dessa comunidade. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre acredita que o ato de hoje é o início de um diálogo entre todas as partes. Está se consolidando a partir da manhã de hoje algumas reuniões, algumas discussões, agora inclusive com a secretária presente da saúde do município presente, né? Enfim, eu acho que está sendo a bom termo nessa discussão. A Polícia Federal indiciou 18 pessoas por fraude na construção da barragem Arvorezinha, em Bagé, na região da Campanha. Participavam do esquema criminoso diretores e engenheiros ligados a empresas envolvidas na obra, além de servidores do município. A Operação Paralelo 31S investigou o caso durante 3 anos. Conforme a Polícia Federal, as empresas investigadas fraudaram projeto, execução e fiscalização da obra da barragem Arvorezinha, com a participação de servidores municipais. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens, direitos e valores das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. Foram praticados crimes como fraude, associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa. Projetada a um custo de 19 milhões de reais, a construção da barragem já estava orçada em mais de 51 milhões. Anunciadas as metas na educação estadual para este ano. O governo promete priorizar a conclusão da reforma de escolas e a formação de professores. O governo quer aplicar 172 milhões de reais nos projetos prioritários, que são: investir 133 milhões de reais para concluir ou iniciar 920 obras, entre reformas e planos de prevenção contra incêndio nas escolas. Aumentar de 450 para 500 as comissões internas de prevenção da violência e acidentes escolares, que atuam na promoção da cultura de paz e na prevenção e combate ao bullying. Aumentar a frequência escolar, principalmente entre as turmas de ensino médio.
passar de 37% para 50% o percentual de professores que participam dos cursos de formação continuada, comprar 24 mil netbooks para alunos de 660 escolas e manter os convênios com municípios para o transporte dos alunos das escolas estaduais. Hoje, o Estado paga 116 milhões de reais para as prefeituras, que reivindicam 100 milhões a mais. O secretário de Educação disse que as metas são condizentes com a realidade financeira do Estado. O maior desafio é viabilizar os objetivos relacionados à qualidade da educação. São metas que requerem um conjunto de medidas e providências, não todas elas necessariamente sob nossa direta responsabilidade. Então, melhorar a qualidade da educação é uma tarefa não só da Secretaria, mas é uma tarefa de toda a sociedade. E nós só alcançaremos esses objetivos quando a educação for efetivamente priorizada por todos, a começar pela família. Alguns objetivos da Secretaria não foram incluídos no plano de metas para este ano e só devem começar a ser realizados no ano que vem. Entre eles, a ampliação do número de escolas com turno integral e o concurso para o magistério. A Secretaria deve começar a montar a comissão que organiza o concurso, mas as provas só devem acontecer no ano que vem e se houver autorização do governador. Desde o início do ano, aproximadamente 2 mil professores deixaram os cargos, por morte ou aposentadoria. Cerca de 540 novos mestres estão sendo nomeados. Considerando que a educação é uma área essencial, nós temos a esperança de obter, junto ao governador, a exemplo do que já obtivemos em relação a essa primeira rodada de nomeações, uma nova autorização excepcional para que não haja falta de professores nas salas de aula. E são muitos os desafios para quem tem algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros vivem nesta condição. Depois de quase 10 anos tramitando no Congresso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência finalmente foi aprovado. Ele traz esperança e mais direitos para quem tem necessidades especiais. No Centro de Reabilitação de Porto Alegre, na Zona Norte, são cerca de 200 pacientes adultos e 130 atendimentos infantis diários. O Eric adora a piscina e as atividades de fisioterapia. Mas para ter acesso ao tratamento de saúde adequado, a mãe, que é de Caraá, precisou de muito empenho. Eu tinha que vir na micro, que sai às 4h15 da manhã, eu vinha para cá. Chegava aqui, às vezes saía daqui 4 horas da tarde, às vezes saía mais tarde, né? Dependendo do tempo, às vezes ficava muito ruim de vir, né? Ia voltar. Aí eu bati o pé, corri atrás até que a gente conseguiu o carro para vir, né? Pois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora segue para a sanção da presidência, deve desburocratizar o acesso a uma série de direitos. Quando a gente se deparava com uma dificuldade na área da saúde, nós íamos buscar legislação que protegia a pessoa deficiente na saúde. Daí, quando a gente chegava na área da escola, a gente saía para procurar a legislação escolar. Daí nós queríamos entrar no mercado de trabalho, nós íamos atrás das leis. Agora nós temos todo um conjunto de leis que vem reforçar esses direitos e ampliar para as outras áreas que a gente começa a perceber que foram sendo necessárias nessa jornada. São mais de 100 artigos. Um dos mais importantes é o Auxílio Inclusão, que será pago às pessoas com deficiência que já recebem o chamado benefício de prestação continuada, quando elas entrarem no mercado de trabalho. Outros exemplos são a reserva de 3% das habitações com financiamento público, 2% das vagas de estacionamento e 10% dos carros sendo adaptados na frota de táxis. Teatros, cinemas e estádios devem ter espaços adaptados. Mas esse ativista lembra que as leis precisam ser cumpridas. No mercado público da capital, os sanitários ficam no segundo andar, mas o elevador está estragado. Nas ruas, não adianta ter rampa de acesso na calçada se a cadeira de rodas cai em um buraco. Tem acesso? Tem alguns lugares que tem acesso. Agora, se tu pegares uma cadeira... Aliás, eu queria fazer um convite para um político. O político andar de cadeira de roda comigo numa calçada qualquer de Porto Alegre para ver se ele consegue. Foi aprovada essa lei? Foi. Agora eu quero saber se ela vai garantir a gente de estar no mercado, né? Ela tem que sair do papel e botar e a prova a todos nós e mostrar para a sociedade, enfim. Eles têm que se retratar, porque há anos a gente vem sofrendo com isso.
E o TV Repórter desta semana vai contar a história de 2 jovens de fora do estado que vieram para o Rio Grande do Sul com a esperança de salvar a vida. Porto Alegre é uma das principais capitais brasileiras com medicina de alta tecnologia. É o que você vai ver no domingo, às 10 da noite. A sala de espera do hospital mais parece uma sala de visitas, com pacientes de vários lugares trocando experiências sobre o transplante. Thaís e a mãe Eurídice vieram do Rio de Janeiro. Comparando com os hospitais do Rio, é um hotel 5 estrelas, pô. Sem comparação. O caso do Daniel é uma doença rara chamada bronquite obliterante. Foram anos de tratamento até ser necessário o transplante. Vanessa e Daniel saíram de Aracaju apenas com a esperança. A gente podia fazer uma série de TV. Eu não assisto programa médico que não tem graça. O que nós fizemos é muito mais emocionante. A intensidade das experiências que a gente tem é muito mais marcada do que qualquer coisa assim que a gente veja, porque não é sofrimento de verdade, é alegria de verdade, são mães de verdade, são filhos de verdade. Com 15 anos, Claudísio passou por uma cirurgia delicada no cérebro. Você pode estar caminhando, mexendo no seu celular ou descendo uma escada, quando de repente, por alguns segundos, perde a consciência, sai do ar. Se isso acontece com você, prejudica a sua vida e a sua saúde, pode ser epilepsia, doença que atinge 1% da população e que tem cura aqui no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Quem tem epilepsia tem que ter alguma outra doença no seu cérebro que faz com que, naquela região onde tem a doença, aumente muito a eletricidade, subitamente, em qualquer momento. Acontece no fim de semana a 32ª edição da Maratona de Porto Alegre. Quem for circular pela cidade no domingo pela manhã deve ficar atento às mudanças no trânsito ao longo do percurso dos corredores. A partir da meia-noite de sábado, já tem alteração nas vias do entorno da prova. A Avenida Diário de Notícias ficará totalmente bloqueada entre a Padre Cacique e a Guaíba. A partir das 4 horas da manhã de domingo, o estacionamento será proibido em todas as ruas da maratona. Nas avenidas Azenha e Érico Veríssimo, os atletas vão utilizar os corredores de ônibus. Já o acesso à Avenida Guaíba será feito por uma passagem pela Avenida Pereira Passos. Quem chegar à capital pelas avenidas da Legalidade e Mauá deverá utilizar o túnel da Conceição. Todas as vias da prova terão os cruzamentos liberados para veículos quando não houver atleta passando. Diagnóstico precoce. Uma campanha da Prefeitura da capital incentiva a realização de testes para detectar doenças sexualmente transmissíveis de forma rápida e gratuita. No Dia dos Namorados, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre alertou para a importância do diagnóstico precoce de doenças sexualmente transmissíveis. No Largo Glênio Pérez, centro da cidade, foram oferecidos testes gratuitos para detectar o vírus HIV, sífilis e hepatite C. O público fez fila. O resultado saía em meia hora. Quanto mais rapidamente uma pessoa tiver acesso ao seu diagnóstico, mais rapidamente ela pode dar início a tratamento se ela for positiva. Se ela for negativa, ela tem conhecimento das barreiras relacionadas ao HIV, à sífilis e às hepatites virais. A campanha também chamou a atenção para a importância do uso de preservativos para evitar as DSTs. Em nome da felicidade, aos poucos, o mundo moderno quebra barreiras e diminui o preconceito. No Dia dos Namorados, a UPF TV nos conta uma história de amor que retrata a liberdade e os direitos conquistados por casais do mesmo sexo. Era uma vez, num ambiente virtual nada distante. Eu tinha uma grife para público gay, né? E feminino, público gay feminino. E aí eu mandei um convite para ela no Facebook, mas eu não conhecia ela, né? A gente acabou se conhecendo no dia 24 de dezembro, que eu fui comprar um presente na loja dela. A Flávia e a Aline estão juntas há 2 anos. No 5º dia de namoro, casamos.
Isso mesmo, casaram em regime de união estável. Empresárias, donas de uma barbearia à moda antiga, o uso das ferramentas digitais tem ajudado a organizar a vida das duas, no amor e também nos negócios. É uma forma que às vezes ela precisa falar comigo, mas não dá para me ligar, ou porque eu não posso atender, ela manda ali e depois eu olho e a gente se responde, né? Porque facilita. Sem a tecnologia, a gente demorava muito para conhecer as pessoas, a verdade é essa. Tu ia pelo quê? Pela referência da família e não tinha muito mais do que isso, né? Tanto que era normal antigamente os pais das meninas com que você namorava perguntar quem é a tua família, né? Para saber de onde é que você vem. Agora, com a tecnologia, você consegue, num acesso ao Facebook, saber muito, mas muito dessa pessoa. Parece que existe um pouco mais de cuidado quando as pessoas falam olho no olho do que quando elas falam digitando. Eu posso, digamos, entre aspas, exagerar alguma coisa minha, criar um perfil que não é exatamente isso. E daí, na realidade, quando as pessoas se encontram na realidade, às vezes há uma frustração muito grande, né? Quando longe das conexões tecnológicas, as duas curtem o dia a dia, praticando atividade física, cozinhando e cuidando dos cachorros da casa. Só que a atenção maior não é para eles, é para ela, a Tainá. Foi na justiça que o casal garantiu o direito à adoção. Uma família, igual a todo mundo. Então, para nós não tivemos problema na barbearia, nunca tive problema no salão. Trechos da história de amor entre a Flávia e a Aline podem ser acessados na rede e poderiam ilustrar também um conto de fadas, um comercial de TV ou uma ficção romântica. No filme, azul é a cor mais quente. O que está em jogo não é apenas o envolvimento sexual das protagonistas, mas também as diferenças sociais, culturais e educacionais. O que poderia haver de moderno nisso tudo? A possibilidade da descoberta e da publicização da sua orientação sexual, acho que sim, isso é moderno. A possibilidade das pessoas construírem laços que não necessariamente são os mesmos que se construíram nas gerações anteriores. Então essa inovação, sim, eu acho que ela é moderna. Mas a relação, a emoção, essa é desde que a gente saiu, digamos assim, do nosso mundo mais primitivo e se configurou enquanto sociedade. Quando a gente debate sobre isso, é interessante de pensar que essa é uma sociedade que luta por uma liberdade individual e uma liberdade de felicidade, que aí eu acho que é um plano de defesa de uma humanidade mais interessante. Eu pergunto pra minha mãe, é uma cena que é engraçada. A Aline casou, com quem? Com uma mulher. Tá bem feliz, agora eles vão ter filhos, né? Sabe? Pra ela, deu. Mas ela precisou de um tempo, sem dúvida, né? O passo seguinte pode ser absurdo para alguns e natural para outros. O que se espera é que o hoje possa ser menos sufocante e tão menos solitário. É o amor, o carinho, a dedicação que a gente tem uma com a outra, isso é extremamente importante. E para balancear, nós temos TPM, né? Essa casa tem TPM em dobro, né? Neste domingo, 14 de junho, a morte do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto completa 99 anos. Considerado por críticos literários como o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, ele é conhecido pelo conto O Negrinho do Pastoreio. A escola estadual que tem o nome do escritor em Porto Alegre marca a data realizando uma gincana entre os alunos. Na cidade do Rio Grande do Sul, nasceu João Simões Lopes Neto. Beleza. A história do autor e seus poemas são trabalhados nas disciplinas do currículo. E assim, eles também aprendem sobre a cultura gaúcha. Muitos contos, nós trabalhamos também em sala de aula, a linguagem do João Simões Lopes Neto nos seus contos, né, Blau Nunes, tem uma linguagem bem diferenciada, uma linguagem peculiar, e isso nós trabalhamos também. Este professor de literatura destaca a importância da obra do escritor falecido em 1916. Simões Lopes Neto, ele alcança um lugar de destaque no âmbito da nossa literatura em função de uma utilização diferencial, né, que ele vai fazer do discurso, considerando-se o tempo de sua produção, na medida em que ele, ao incorporar, né, a fala coloquial, a fala do gaúcho comum e elevá-la à condição
de linguagem literária, né? Ele se revela um inovador e, de certo modo, um precursor do próprio movimento modernista em termos de Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, bom final de semana.